Olá pessoas, aproveitando um pouco esse intervalo das chuvas, nós iremos apresentar agora um projeto para a educação superior. Esse projeto também fará parte de uma plataforma que nós estamos criando com uma série de propostas a serem defendidas e discutidas nessas próximas eleições de 2022. Antes de mais nada, acho que cabe esclarecer também que esse projeto não é encabeçado por nenhum partido político, organização, grupo. Esse projeto decorre de algumas pesquisas que nós realizamos ao longo de alguns anos e que agora nós consideramos que ele está maduro para ser discutido amplamente, politicamente e quem sabe até ser implementado no nosso país. Eu vou estar dividindo a apresentação desse projeto em 3 partes. No primeiro momento agora eu vou apresentar alguns dados, em seguida o projeto propriamente dito e ao final nós podemos refletir aqui e deixar aberto algumas reflexões caso um projeto como esse seja implementado num país como o nosso. Com relação aos dados, dada a complexidade desse tema, da educação superior, acho importante focar aqui nesse primeiro momento das nossas conversas num setor bastante importante que é o setor de ensino superior privado. Importante no sentido de que hoje mais de 75% de todas as matrículas do ensino superior no nosso país estão concentradas nessas instituições. Além disso, mais de 62% de todos os estudantes de licenciatura estão matriculados também nessas instituições privadas. Além disso, nós podemos considerar também que de todas as matrículas nesse ensino superior privado, 45% possui algum tipo de bolsa, algum tipo de financiamento. Isso envolve, então, uma atuação ali do poder público para garantir que esses estudantes possam concluir os seus estudos. Enfim, são alguns dados aqui apenas preliminares para a gente entender um pouco a importância desse setor e a importância de já, desde o início, estar enfocando aqui um projeto para essa área. Bom, diante desses dados, o nosso projeto ele vai caminhar no seguinte sentido. Vamos abrir aqui, nesse momento, um espaço para nós imaginarmos, por exemplo, que essas instituições que hoje estão ali divididas em mais ou menos 2.100 unidades, com um faturamento de mais de 70 bilhões, vamos imaginar que todos os recursos que fossem arrecadados por essas instituições privadas fossem aplicadas nelas próprias, em grupos de pesquisa, em projetos de tecnologia, de inovação, ou até mesmo na própria qualidade de educação que é oferecida dentro dessas instituições, na qualificação dos professores, em melhores salários para os técnicos que atuam dentro dessas instituições. Enfim, vamos imaginar então aqui por um momento que ao invés de distribuir lucros, essas instituições ali, uma boa parte, que tem essa finalidade apenas de estar oferindo vantagens da venda de um produto, que elas contribuem muito pouco para construir, vamos imaginar então que todas essas receitas, mais de 70 bilhões, fossem então aplicadas dentro dessas instituições. Isso significaria, do nosso ponto de vista, uma multiplicação dos recursos que hoje são aplicados em educação, que são aplicados em ciência, tecnologia e inovação dentro do nosso país. Então, aqui, abrir esse primeiro momento do nosso projeto apenas para imaginar isso. Agora, vamos considerar que já existe no nosso país um arcabouço jurídico que prevê esse tipo de instituição, desse tipo de dinâmica e funcionamento. Nós temos hoje a Lei 12.881, de 2013, se não me engano, que tem ali estabelecido alguns limites, alguns parâmetros para a atuação de instituições comunitárias de educação superior. Então, essas instituições comunitárias, elas prevêem justamente isso, elas prevêem que todas as receitas que forem arrecadadas, através de mensalidades, parcerias com o governo, programas de financiamento, todos esses recursos seriam então destinados justamente para ser reinvestidos na própria instituição. Então essas instituições comunitárias, elas prevêem já isso que nós estamos aqui imaginando nesse primeiro momento, como um projeto político para ser pensado no nosso país. Além disso, essas instituições comunitárias que são regidas por essa lei 12.881, elas têm ali a previsão de que os segmentos da sociedade civil participem dos seus conselhos comunitários. Isso garante, então, que a população local do entorno dessas instituições seja ouvida e que tenha, por exemplo, acesso a serviços na área jurídica, psicológica, odontológica, veterinária algumas vezes,
Enfim, essas instituições comunitárias, elas têm uma previsão legal e o dever de estar atuando com relação a essa comunidade local para oferecer esse serviço, oferecer esse tipo de extensão e com isso agregar, né, para essa sociedade civil conquistas ali, demandas que muitas vezes o poder público não tem condições de atender. E essas instituições que estão ali, que conhecem a realidade local, que muitos dos estudantes que estão matriculados nas instituições são, né, dessa realidade local, eles podem então contribuir para que essas instituições então ofereçam serviços de extensão, projetos nas comunidades que respondam de uma maneira mais próxima ali das realidades dessas pessoas, com mais efetividade. Então é isso mais ou menos a nossa proposta, né? Lógico que há apenas algumas resistências, principalmente dos grupos liberais e dos grupos marxistas, né? Primeiro que os liberais, eles acham que isso seria uma interferência no livre mercado, né? Não caberia aqui me aprofundar nisso agora, mas é necessário esclarecer que não existe, nunca existiu e nem nunca existirá mercado. Isso é uma falácia, né? Um engano dos liberais, e a gente pode comprovar isso no próprio ensino superior. Hoje todo ele é oligopolizado, então grupos estão ali praticamente organizados em cartel e oferecem então esses cursos aí que a gente conhece. Então, para os liberais, né, ignorando toda essa realidade dos oligopólios que existe em toda a economia, infelizmente não dá para a gente aprofundar nisso agora, os liberais achariam isso uma heresia, né, mas seria um obstáculo que nós precisamos superar. Os marxistas, né, do mesmo modo, também veriam ali algumas limitações com relação a esse tipo de instituição, justamente porque na visão deles tudo que não é público é abominável, né? Mas nesse caso, as instituições comunitárias de educação superior são instituições públicas, porém elas não são estatais. E essa seria aí só para desfazer aqui algumas críticas marxistas que poderiam advir desse tipo de projeto. Enfim, então, essa aqui seria uma ideia geral. A ideia, então, é transformar praticamente todas as instituições de ensino superior particulares em instituições comunitárias. Já há o arcabouço legal para isso. Só vemos vantagens nesse tipo de mudança, nesse tipo de proposta. Os únicos empecilhos ali seriam convencer os liberais e os marxistas com relação a isso. Bom, caminhando aqui para as consequências, quais são algumas consequências que nós visualizamos, né, a partir da adoção desse tipo de modelo de ensino superior privado? Primeiro, já como nós mencionamos, isso representaria, do nosso ponto de vista, uma multiplicação por 5 de todos os recursos federais que hoje são direcionados à ciência e tecnologia no nosso país. Por exemplo, a gente pega os recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia e da CAPES juntas, isso daria ali uma parcela ínfima desses 70 bilhões que poderiam ser reinvestidos. Além disso, como nós também já mencionamos, isso poderia representar uma melhoria da qualidade do ensino que é oferecido dentro das instituições particulares, uma vez que todos os recursos seriam redirecionados para essas instituições aplicarem nessas áreas. Mas há aqui, logicamente, alguns detalhes, né, que a gente precisa considerar. Não seria possível, lógico, de uma hora para outra, que essas instituições hoje que distribuem lucros para acionistas, caso elas, ao invés de distribuir para esses acionistas, caso elas distribuam esses recursos dentro da própria instituição, haveria ali alguns limites temporais. Por exemplo, durante um ano, muito provavelmente as instituições não conseguiriam gastar todo esse recurso. Então, aqui uma proposta paralela, né, com relação a essa, seria, por exemplo, utilizar durante algum tempo esses recursos para diminuir o valor das mensalidades, para quitar a dívida de alguns estudantes que não estão conseguindo pagar os seus parcelamentos estudantis de financiamento, criar estruturas dentro das instituições para desenvolver projetos de pesquisa. Enfim, são ali, aqui só para elucubrar um pouco sobre isso, são alternativas que poderiam ser pensadas. Então é isso, é uma proposta polêmica, eu gostaria de estar discutindo isso com outras pessoas. Podem dizer que talvez os acionistas ficariam furiosos, isso poderia gerar uma crise nos mercados, caso as instituições que buscam fins lucrativos tivessem, né, alguns empecilhos,
Mas a gente tem que pensar que hoje as pessoas que investem, né, os seus recursos em ações, né, buscando algum retorno financeiro, essas pessoas elas não investem apenas em uma empresa apenas, elas têm ali um cardápio, né, de ações diversificado, e caso ali as ações de uma universidade, por exemplo, percam valor, esses acionistas não perderão nada, né, eles já têm muito dinheiro, nem perceberiam talvez que essas ações dessas universidades deixaram de valer alguma coisa por conta de uma mudança institucional, né? Enfim, são apenas questões para a gente considerar. E para finalizar aqui, acho que seria fundamental pensar nesse projeto, uma vez que a educação ela é estratégica, né? Não é uma produção de carro, como já se foi mencionado algumas vezes, como se fosse a produção de extrato de tomate. A educação ela é estratégica para o desenvolvimento do país. Outros países como a Alemanha, por exemplo, a Finlândia e a Noruega, por exemplo, elas estão, inclusive, ampliando a gratuidade dos seus cursos, nas suas instituições, como uma maneira de atrair estudantes de outros lugares do mundo que possam estar ali contribuindo na construção e no desenvolvimento de conhecimento. Então essa é uma área estratégica para todos os países, né? Não estou aqui fazendo uma proposta apenas ideológica contra a iniciativa privada, não. A iniciativa privada ela move a nossa economia, ela é fundamental, mas há aqui uma incongruência na educação superior, uma vez que essas instituições privadas que buscam fins lucrativos, elas não conseguem compatibilizar a busca dos seus lucros com a qualidade dos serviços que elas prestam. Então, mais do que nunca, acho que é bem justificável a gente pensar aqui numa proposta como essa, para estar fazendo essa mudança, para democratizar, então, esse ensino superior, oferecendo o retorno dos recursos dos estudantes e dos trabalhadores que pagam suas mensalidades, do governo que paga o financiamento estudantil, né, isso é subsidiado. Nenhuma dessas instituições superiores privadas ergueu uma única parede sem subsídio público, sem receita das mensalidades. Isso precisa ficar bem claro. Esses investidores, por exemplo, que hoje possuem ações dessas instituições, nunca correram nenhum risco. Hoje, o financiamento estudantil garante pelo menos 45% das mensalidades. Então, essas instituições não têm prejuízo nem agora nem nunca, né? Isso sempre foi assim. E como se está se transformando num oligopólio e está havendo uma fusão muito grande, isso vai comprometer a qualidade ainda mais daqui para frente se a gente não pensar numa alternativa. Então a minha proposta é essa, vamos refletir um pouco e caso alguém compartilhe aí das mesmas ideias, nós podemos conversar, ou então quem não compartilha nós podemos também debater. Forte abraço, até a próxima.